Olá. Então vamos mais uma vez ver alguns detalhes com relação à Lua, tá? No outro vídeo eu comentei sobre o tamanho da Lua, que é constante, e agora a gente vai ver mais dois efeitos, tá? Então para imaginar esse efeito aqui, para constatar esse efeito, vamos imaginar uma pessoa aqui numa posição da Terra e olhando para cima quando ela vê a Lua. Então, uma Lua alta no céu, né? E aí vamos esperar o tempo passar. Então, para fazer essa experiência, você vai precisar consultar. Isso é possível ver em calendários, em alguns programas, né? Quando que a Lua vai estar no topo do céu, tá? Ou o mais no topo possível, que a gente já explicou que dependendo da posição na Terra que você está, dependendo do horário, dependendo da data, a Lua vai estar numa posição diferente e nem sempre ela vai passar em cima da sua cabeça, tá? Mas vamos ver uma noite em que ela esteja alta no céu e vamos acompanhar ela até que ela se ponha, tá? Então isso aqui demora 6 horas. Você não vai precisar ficar 6 horas olhando, mas aqui nesse exemplo, o que a gente fez? A gente fez uma observação de hora em hora, tá? Se você fizer uma observação de hora em hora na Lua, o que você vai reparar? Você vai reparar que ela vai caminhar um, um, um trecho do céu que vai ser sempre constante, tá? Então aqui eu dividi como a Lua dá uma volta por dia ao redor da Terra, né? Mentira, né? A Lua ela dá uma volta ao redor da Terra em um mês, em 28 dias mais ou menos. E o que acontece durante uma noite é que a Terra deu um giro, né? Então a Terra vai girar, a Terra vai dar uma volta, então a gente tem um movimento aparente da Lua de mais ou menos uma volta a cada 24 horas. Eu dividi um círculo aqui em 24 partes, então isso aqui representa mais ou menos o deslocamento de uma hora da Lua, tá? Então, se você acredita que a Terra é plana, esse movimento não é assim sempre igual, porque a Lua está caminhando em linha reta aqui, tá? É isso que a gente vai analisar hoje. Então, se você pegar a Lua no ponto alto do céu e esperar uma hora, ela vai se deslocar um certo tanto. Se você esperar mais uma hora, ela vai se deslocar um certo tanto. E se você deslocar mais uma hora e mais uma hora e mais uma hora, você vai reparar duas situações. Ou ela se desloca mais ou menos o mesmo tanto a cada hora durante a noite, ou ela está andando em linha reta e aí ela vai se deslocar alguma coisa assim, ó. Ou ela vai se deslocar o mesmo tanto no céu, ou como ela está andando em linha reta, ela vai se deslocar em linha reta assim. Então, se você realmente for no seu quintal da sua casa, lá na janela, no terraço, na sacada, no meio da rua, e ficar por algumas horas observando a Lua, você vai reparar que ela vai andar sempre o mesmo tanto, certo? A gente comentou da outra vez que quando ela está próxima do horizonte, ela fica maior, tal, né? Que é um efeito lente da atmosfera. Então, esse efeito vai fazer o deslocamento próximo ao horizonte ser um tiquinho maior, tá? Que na verdade, quando a Lua deveria estar aqui, a gente, a gente ou melhor, quando a gente vê a Lua aqui, na verdade ela já está mais para baixo, ela já está aqui, assim, entendeu? Porque existe esse efeito lente na atmosfera. Mas isso é um problema de alguns graus, tá? É pouquinho. Então, se a gente não for rigoroso nas medidas, a gente vai ver a cada hora a Lua se deslocando o mesmo tanto, tá? E a gente vai descobrir o quê? Se a Terra for esférica e a Lua está, na verdade, a Terra plana diz que a Lua está próxima e na situação da Terra esférica a Lua está muito mais distante, né? Eu teria que desenhar a Lua por fora aqui, né? O desenho ficou invertido. Parece que na Terra esférica a Lua está mais próxima, não é isso que acontece.
Mas o que eu quero, mesmo que eu desenhasse aqui, o efeito era o mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte: para a Terra esférica, a Lua está sempre à mesma distância da Terra, né? Então esse raio aqui é sempre igual. Se a Terra for plana, a distância da Lua até a pessoa que está observando, até o observador, essa distância vai aumentando, né? Então, para esse observador ver a Lua aqui, a Lua deveria estar aqui, né? Então, o que a gente vai notar? Durante uma noite, conforme a Lua se desloca, aqui ela vai se deslocar um tantinho, outro tantinho, aqui um tanto maior, porque a gente viu ela andar o mesmo tanto, né? Mas se ela está andando em linha reta, para a gente ver ela andar esses 15 graus aqui, ela tem que andar uma distância maior para chegar nessa posição aqui. E depois ela vai ter que andar uma distância maior. E depois uma maior. Então, para a gente ver a Lua aqui, ela tem que estar aqui, ó. Então, aí você vai ter que me explicar, se a Terra for esférica, o que está acelerando a Lua? Porque daqui para cá ela andou um pouquinho e daqui para cá ela andou um montão. A velocidade dela mudou, né? O que é impossível, porque você teria que ter um foguete na Lua para acelerar ela. Então, esse é o segundo efeito, porque assim, a gente vê a Lua se deslocando durante a noite numa velocidade constante, né? Assim, não é velocidade porque isso aqui é um movimento aparente da Lua, né? Na verdade, é a Terra que está girando. Mas o caminho no céu que ela percorre, esse caminho chama trânsito, tá? Então, daqui até para cá, isso chama trânsito. Daqui para cá, ela se desloca mais ou menos 15 graus, né? E daqui para cá mais ou menos 15 graus, que passou uma hora mais ou menos 15 graus, mais uma hora mais ou menos 15 graus, mais uma hora mais ou menos 15 graus. Se a Terra for plana, isso aqui se torna impossível, né? Não dá certo. Aí tem dois problemas aqui. Quando a Lua está próximo do zênite, né? Em cima da sua cabeça, o deslocamento dela é pequeno. E quando ela está longe assim, longe do zênite, né? A velocidade dela de deslocamento é maior, né? E se você imaginar que a Terra é plana, pode existir uma pessoa aqui, ó. Essa primeira pessoa vê a Lua se deslocando devagar aqui e rápido aqui, e essa pessoa aqui, ela vai ver a Lua se deslocando rápido aqui e devagar aqui, o que é impossível, né? Não dá certo. A Lua ou está andando devagar ou está andando rápido. Então, como a gente vê uma Lua se deslocando em graus, a diferença angular de quando a gente vê a Lua é constante durante a noite, e aí você vai ter que fazer o experimento de observar a Lua durante uma noite, né? E é só olhar para a Lua e medir essa distância porcamente. Você pode medir com o dedo, esticando o dedo na frente dos olhos e medindo mais ou menos quantos dedos ela anda, né? Então, se você está numa posição da Terra, para a Lua andar uma quantidade constante de graus durante uma noite, em outra posição da Terra, isso não dá certo, né? Porque para ela andar o número de graus constante aqui, a velocidade dela tem que aumentar. E para essa pessoa aqui, para ela ver a Lua em ângulos que mudam constantemente durante uma noite, a velocidade dela tem que mudar de forma diferente. Porque aqui a Lua vai acelerando e para essa pessoa que está aqui, a Lua tem que ir reduzindo a velocidade. Então a Lua não dá para se acelerar e desacelerar a Lua ao mesmo tempo no mesmo lugar, tá? Então esse aí é o segundo efeito que eu queria mostrar, que é o deslocamento da Lua. Que a Lua, isso você precisa verificar, né, conforme a gente combinou.
o deslocamento dela é mais ou menos constante durante a noite, tirando aquele efeito da lente gravitacional. E se a Terra fosse plana, a gente não veria um deslocamento constante, tá? Da mesma forma que quando você está na beira da estrada e vê um carro, vamos supor que aqui seja você e essa linha aqui seja uma estrada. Aí vem um carro passando assim. O carro está numa velocidade constante, 80 km por hora, vum, né? Então, quando você olha para o carro, ele vem devagarzinho. É, a velocidade aparente dele é pequena. Quando ele está passando perto de você, ele passa mais rápido. Você vai virar a cabeça bem rápido. E conforme ele vai se afastando, você vai tendo que mover cada vez menos a cabeça para acompanhar o carro. Então, é isso que você veria se a Terra fosse plana. Você veria a Lua se aproximar no céu bem lentamente. Aqui no topo da sua cabeça ela ia ter que andar mais rápido e depois aqui ela ia andar mais devagar, né? Isso não acontece. Durante uma noite a Lua se desloca a uma rotação constante. Não é rotação, né? O ângulo que você tem que girar a cabeça aqui é constante durante toda a noite, tá? Tirando aquele defeitinho da lente gravitacional. E esses erros desses ângulos aqui, que você pode ver que não são pequenos, né? É um absurdo. Porque assim, ó, dessa posição para a próxima hora, essa distância aqui, ó, esse ângulo para esse ângulo aqui, a Lua teria que se deslocar até o infinito, porque essas duas retas são paralelas, né? Elas não vão se encontrar nunca. Então, os erros aqui não são pequenos, são os erros grandes, né? Então, esse é o segundo efeito, tá? O deslocamento da Lua, ele realmente é constante durante a noite, e se a Terra fosse plana, a gente veria o deslocamento da Lua diferente durante a noite, né? Mais rápido quando estivesse próximo do zênite. Zênite é essa posição bem na vertical da tua cabeça, né? Na cabeça do observador. Então a Lua próxima do zênite ia andar mais rápido, conforme ela ia se afastando do zênite, ela ia andar mais devagar. Coisa que não acontece. Isso aí você precisa verificar olhando para a Lua, tá? Não adianta você acreditar em mim. Aí tem mais um efeito aqui, tá? Naquele exemplo do carro, então eu disse o seguinte: o carro vem afastando, imagina que aqui você está na beira de uma estrada, aqui é uma estrada e um carro está passando, certo? O carro vem vindo, é de noite, o farol está aceso e a lanterna está acesa. Só que aqui você vai ver o farol do carro, você não vai ver a lanterna. Aí conforme ele passa por aqui, você vai ver ele de lado, e depois que ele passa, você começa a ver as lanternas dele, você não vê mais o farol do carro. Você pode ver o clarão do farol, mas o farol em si, né, a lâmpada do farol, você não vê mais. Da mesma forma, aqui você vai ver a placa dianteira do carro. Quando ele estiver passando, você não vai ver a placa dele. E quando ele passar, você começa a ver a placa traseira, você não vê mais a placa dianteira. Então, esse efeito aconteceria com a Lua também. Se a gente tivesse a Lua passando aqui, você ia ver uma parte da Lua aqui da frente. Eu vou pegar uma foto da Lua para te mostrar. Eu tinha aberto aqui, eu fechei, desculpa. Eu tinha pegado essa foto aqui, mas essa aqui é mais bonita. Então, ó. Então, se a Lua vem vir, se a Lua está chegando, né? Ela não está sobre a sua cabeça, ela está vindo. Então você veria mais esse lado aqui, né? Que seria aquele lado do farol do carro. E você veria menos esse lado aqui. Se a Lua está vindo na sua direção, você não veria as costas dela aqui, que seria a lanterna do carro, né? Quando ela passasse na sua frente, você ia ver exatamente o que nós estamos vendo aqui. E depois que ela estivesse se afastando, você não veria mais esse pedacinho aqui e você veria um pedacinho maior aqui, um pedaço que a gente não está vendo agora, certo? Não sei se você sabe, mas a Lua ela tem um movimento de rotação sincronizado com a translação dela. Significa o seguinte: a gente sempre vê esse lado da Lua aí, sempre ela está com esse lado virado para cá, ela está com a face invertida. Agora está meio de cabeça para baixo, que isso aqui é aqui, ó.
quando você olha ela. Então, conforme a Lua gira ao redor da Terra, ela vai rotacionando também. Então, ela faz uma translação ao redor da Terra e isso demora 28 dias. E nesses 28 dias, ela dá uma volta em torno dela mesma, o que resulta em que a gente vai ver sempre a mesma face da Lua. Muita gente fala do lado escuro da Lua, né? A Lua não tem um lado escuro, sempre escuro. Que conforme aqui a Lua está cheia, então o Sol está batendo de frente nela, né? O lado que a gente não está vendo, nesse momento está escuro, porque o Sol está batendo aqui. Mas conforme a Lua for minguando, né? O Sol vai bater mais por aqui, aqui essa parte vai ficar escura. E vai ter uma hora que ele vai estar batendo nas costas dela e a Lua vai estar toda escura aqui, que seria a Lua nova. Aqui é a Lua cheia e quando ela estiver toda escura, ela é a Lua nova. Isso quer dizer que durante o mês, a Lua passa pelas 4 fases e durante essas 4 fases ela vai ter cada hora uma parte dela iluminada. Ela não tem um lado sempre escuro, mas ela tem um lado sempre oculto. Então a gente vê sempre essa face que você está vendo agora e o lado oposto dela a gente nunca vê, nunca vê. E a gente tem imagens disso através de satélites, espaçonaves que deram a volta ao redor da Lua e fotografaram. Então existe mais, se a gente procurar aí a gente acha, não vou perder esse tempo agora. Mas daqui da Terra, olhando para a Lua, a gente só vê essa imagem aí, tá? Só que ela está, acho que de cabeça para baixo. Foi feita, essa foto deve ter sido feita no hemisfério norte, que aí ela fica ao contrário. Aqui na Terra a gente vê assim, ó. Não, aqui está invertido. Aqui a gente vê. Ó, tá vendo aquela cratera gigante que eu esqueci o nome agora? A gente vê assim no telescópio, mas essa imagem está invertida. Esse umbiguinho aqui é desse lado aqui. Deixa eu ver se tem uma. Aqui. É assim que a gente vê ela. Então lá no hemisfério norte as pessoas vêm de cabeça para baixo, né? Aí desinverte e fica assim. Aqui tem uma imagem boa das fases dela, né? Tá? Opa, estou mudando de assunto. Vamos lá. Então o que eu falei? Então a gente tem o efeito do farol do carro, o farol e lanterna, né? Quando a Lua está se aproximando, a gente deveria ver mais um pedaço aqui, e quando a Lua está se afastando, a gente veria mais um pedaço aqui. Então a gente veria mais de 50% dela, e isso não procede. Então, como é que você vai verificar isso? Você precisa de uma máquina fotográfica. Tinha que ser uma máquina fotográfica com zoom, porque se você fotografar com o celular, ela vai ficar um pontinho na tela, se você ampliar, vai ficar uma merda a imagem. Então eu precisava emprestar de alguém, eu consegui emprestar de uma máquina fotográfica que tenha zoom. Você fotografa a Lua quando ela está nascendo e quando ela está se pondo, né? Se você vê imagens diferentes da Lua, né? Trechos da Lua diferentes que você não viu na outra foto, então existe a possibilidade da Terra ser plana e a Lua está se deslocando em linha reta. Se você vê exatamente a mesma imagem, né? Você não viu nem um pouquinho de diferença na imagem, então a Terra plana está refutada. Então você precisa de uma máquina fotográfica para comprovar isso, certo? Então, veja bem, eu anotei aqui, ó. No outro filme, eu fiz uma referência ao tamanho da Lua, que a Lua vai diminuindo conforme ela vai se afastando, né? O que não procede e é uma bobagem, e isso refuta a Terra plana. Aqui, primeiro eu falei sobre o deslocamento da Lua, que ele é constante durante a noite, e se a Terra fosse plana, ele não poderia ser constante, não há como, tá? E isso refuta a Terra plana. E o lado da Lua, que a gente vê sempre o mesmo lado da Lua, você pode comprovar isso tirando uma foto quando a Lua nasce, quando a Lua se põe, né? Quando ela estaria se aproximando do terraplanista e se afastando, e você vai ver que você não vê
trechos diferentes da Lua. Você vê exatamente a mesma imagem, tá? Porque o movimento de rotação não é um movimento de translação, né? Não é translação, ela não está percorrendo um trecho. Ela está, na verdade, a Lua está mais ou menos parada, que ela demora um mês para se deslocar, e a Terra, durante uma noite, é a Terra que está girando. Então a gente não vê, a gente não percebe o deslocamento da Lua durante uma noite. Então a gente vê sempre o mesmo lado da Lua. E o fato da gente ver sempre exatamente o mesmo lado da Lua também refuta a Terra plana, tá? Aqui, sobre o mesmo lado da Lua, a gente poderia pensar também na seguinte coisa. Se você está aqui, ó, imagina essa Lua aqui, né? Você está aqui olhando para ela aqui, certo? Os terraplanistas dizem que a Lua está a 100 quilômetros de altura. Então, se você pegar uma pessoa distante, a gente pode pegar uma pessoa em São Paulo e outra na Bahia, elas vão estar distantes 2, 3 mil quilômetros, tá? Então você estaria vendo essa pessoa aqui estaria vendo a Lua neste ângulo aqui, esta Lua aqui, essa pessoa aqui estaria vendo a Lua neste ângulo aqui. Se aqui tem 100 quilômetros de altura e aqui tem 2.000 quilômetros de distância, né? Então essa diferença de ângulo é bem aparente, né? Então se esse sujeito aqui fotografar a Lua, ele vai ver um lado da Lua. Se esse cara fotografar a Lua, ele vai ver um lado bem diferente, né? Então isso aí já é uma outra comprovação do mesmo efeito, né? De a Lua estar se aproximando e se afastando e a gente vê trechos diferentes da Lua. Isso aí você poderia confirmar também. É só arrumar um amigo na Bahia, você entra em contato com um terraplanista num lugar distante e pede para ele tirar uma foto da Lua ao mesmo tempo que você fotografa a Lua aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo, né? Não sei onde você está. Então você fotografa a Lua da sua cidade numa determinada hora, num dia. E você entra em contato com um amigo terraplanista, ou não terraplanista também, né? Em outro lugar do mundo e compara as duas fotos, né? Se você estiver vendo a mesma foto, exatamente a mesma foto, isso quer dizer que a Lua não está a 100 quilômetros, ela está muito mais longe, muito mais longe. Então ela está a milhões de quilômetros, né? Não sei bem, não sei de qual a distância da Lua. Então para uma pessoa distante da outra 1.000 quilômetros, né? Que é uma distância que a gente consegue no Brasil facilmente, se a face fotografada da Lua for a mesma, isso quer dizer que a Lua está muito mais distante do que os terraplanistas dizem, né? Isso aí seria uma próxima experiência, que uma das experiências que eu ia te propor era de medir a distância da Lua, né? Se você... isso eu vou falar no outro filme, né? Você pega dois amigos distantes, né? Alguns quilômetros distantes, só que você, como existe dúvida entre a Terra ser plana ou não, né? Você não pode considerar que a Terra é plana ou não. Então você tem que estar numa posição que você vê o seu amigo, né? Então você tem que estar aqui numa cidade e aqui em outra cidade, mas que você saiba a altitude que esse cara está, ou você tem que conseguir medir esse ângulo aqui, né? Esse ângulo zero aqui. Então você tem que olhar para o teu amigo e ver ele. Eu vou explicar isso no outro vídeo direitinho. Então, esse é um próximo vídeo, tá? Então hoje eu falei 2 efeitos hoje e mais com o do primeiro filme são 3, tá? O tamanho da Lua não muda, Terra plana é refutada. O deslocamento da Lua é constante, a Terra plana está refutada. O lado que nós vemos na Lua é sempre exatamente o mesmo, a Terra plana está refutada. É isso aí, abraço.